Sabe aquelas ideias geniais que parecem que vão mudar o mundo, mas acabam morrendo na praia? Pois é. E se o problema não for a ideia em si, mas o caminho para tirá-la do papel? Hoje a gente vai conhecer a história da TecNed, uma solução que nasceu de um desafio bem real, lá no interior do Brasil. Então, o que será que impede uma boa ideia de virar um negócio de sucesso? Já parou para pensar nisso? Quantos projetos incríveis a gente já viu ou nem chegou a ver que simplesmente não decolaram? A história de hoje é exatamente sobre isso, o porquê disso acontecer e, mais importante, como duas pessoas resolveram mudar esse jogo. Ok, então, para a gente entender a solução, primeiro a gente precisa mergulhar no problema, né? E a nossa história começa lá em Sobral, no Ceará, um lugar onde a inovação batia de frente com uma barreira bem frustrante. Vamos imaginar a cena: interior do Ceará, um lugar com uma criatividade que ferve, sabe? Projetos super inovadores pipocando, só que eles morriam na praia. Era um padrão que se repetia e era frustrante. Ótimas ideias que nunca viravam negócio de verdade. E olha, quem estava vendo tudo isso acontecer bem de pertinho era o professor José Cláudio do Nascimento. Ele estava ali na linha de frente mesmo, assistindo os alunos dele, as empresas da região com um potencial gigantesco, simplesmente jogarem a toalha. Ele sentia na pele a dor e a frustração por trás de cada projeto que não ia para frente. E os obstáculos, eles eram bem concretos. Não era falta de ideia boa, não. O buraco era mais de embaixo. Era burocracia, sabe? Leis de incentivos super complexas, tipo a lei do bem, a lei da informática. Quem entende isso? Faltava ferramenta de gestão que fosse acessível. Faltava orientação financeira, técnica, alguém para pegar na mão e mostrar o caminho. Era basicamente um labirinto, sem mapa nenhum. Mas é exatamente aqui que a história dá uma virada. Porque, né? Dizem que diante de um problemão, às vezes surge uma parceria genial. E foi o que aconteceu. Vamos ver como essa união de forças se deu. E essa dupla, nossa, é a combinação perfeita que explica a solução. Pensa só, de um lado, o professor Nascimento, que vivia o problema na pele, ele entendia o porquê das coisas darem errado. E do outro lado, o Francisco Luizito Frederico. Ele era ex-aluno de engenharia e olha só que interessante, servidor aposentado da Receita Federal. Ou seja, ele conhecia o sistema por dentro, ele sabia o como fazer. Foi a união perfeita da dor do mercado com conhecimento técnico para resolver essa dor. Então, juntos, eles tiveram uma visão muito clara: construir uma ponte. Era isso. Uma plataforma que fizesse o trabalho chato, sabe? A parte difícil, a burocrática, de forma automática. Para quê? Para deixar os inovadores livres para fazer o que eles sabem de melhor, que é inovar. E foi dessa visão que nasceu a solução. O nome dela? TecNed. Vamos conhecer? Beleza, mas o que é a TecNed na prática? Lembra daquele labirinto sem mapa? Então, a TecNed é um mapa. É uma plataforma que chega para organizar a bagunça dos dados financeiros, garantir que tudo siga direitinho as regras da Receita Federal e, o mais importante, dar segurança para quem quer crescer e aproveitar os incentivos. E um ponto aqui que é crucial é a credibilidade. A plataforma não surgiu do nada, não foi uma invenção aleatória. Ela foi toda desenvolvida com base nas instruções normativas da própria Receita Federal. E mais, ela tem registro oficial no NPI, que é o nosso Instituto Nacional da Propriedade Industrial. Isso traz transparência, eficiência e, claro, a segurança que faltava. Certo, a ideia é genial, a gente já entendeu, mas como é que isso funciona no dia a dia, na prática? Olha, o processo é mais simples do que parece. Funciona assim, em 4 passos. Primeiro, a plataforma organiza todos os dados financeiros do projeto, tudo num lugar só. Segundo, ela faz o trabalho pesado, calcula sozinha quais incentivos fiscais a empresa pode usar. Terceiro, ela gera aqueles relatórios financeiros já no padrão oficial, sabe? Sem estresse. E por último, ela transforma todo esse progresso em indicadores claros, fáceis de visualizar. É gestão de ponta de um jeito super acessível. E tudo isso, no fim das contas, nos leva para a missão maior por trás da TecNed. Porque não é só sobre um software, sabe? É sobre uma mudança de chave, uma mudança de mentalidade. O propósito é uma palavra forte: democratizar. É sobre democratizar o acesso ao planejamento financeiro e jurídico para projetos de tecnologia. É tirar esse conhecimento das mãos de poucas consultorias, que são caras, e colocar diretamente nas mãos de quem está lá, na ponta, criando. Não importa em que canto do Brasil. E ela foi pensada pro Brasil de verdade, né?
Funciona até em lugar com pouca internet. Ela preenche justamente aquele vazio que existe em regiões com poucos consultores especializados. O foco é em quem mais precisa: startups, incubadoras, pequenas empresas. A ideia é capacitar, dar autonomia e segurança para essa galera planejar, executar e crescer. Com a TecNed, a inovação deixa de ser um privilégio das grandes corporações e se torna uma oportunidade real de desenvolvimento econômico regional. Nossa, essa frase resume tudo. A inovação não precisa ficar restrita às grandes capitais, às gigantes da tecnologia. Ela pode e ela deve ser um motor de desenvolvimento em todo lugar. E para a gente fechar, fica aqui uma reflexão. A história da TecNed mostra como um problema bem específico de Sobral foi resolvido. Mas, se a gente parar para pensar, em cada cidade, em cada estado, devem existir outros labirintos parecidos esperando por um mapa, por uma solução. Fica a pergunta no ar. Que outras barreiras a tecnologia poderia ajudar a derrubar por aí, transformando mais e mais ideias em negócios de sucesso?